Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Atenção! Irmãos Alfeng. Da muralha da cidade vinham gritos de medo. Naquele momento, eles sabiam que o Rei Águia Bico Dourado estava à beira da morte e morreria em 2 segundos, mas mesmo assim, o Rei Águia daria seu último golpe em Zhaofeng. Era óbvio que Zhaofeng havia irritado o Rei Águia Bico Dourado e este tinha a intenção de matá-lo a qualquer custo. Não é bom. Zhaofeng sentiu uma forte sensação de perigo. Sob a situação, chiados de calor foram liberados de seu olho esquerdo e se espalharam por todo o seu corpo, o que instantaneamente o acalmou novamente. A velocidade do Rei Águia Bico Dourado era aterrorizante e alcançou Zhaofeng num piscar de olhos. Essa velocidade havia excedido a reação dos artistas marciais, mesmo que pudessem ver a ação, não seriam capazes de desviar. A figura de Zhaofeng foi imediatamente despedaçada e um enorme buraco foi feito na parede atrás dele. Assim como todos pensavam que Zhaofeng havia morrido. Postura do vento fluente. Passo transparente de fumaça. A figura de um jovem apareceu em cima do Rei Águia Bico Dourado. O que? Os cultivadores próximos pareciam ter visto um fantasma. Que habilidade de velocidade profunda! A alegria brilhou nos olhos de Elinium. Naquele momento, ele viu Zhaofeng usar o passo transparente de fumaça e a postura do vento flutuante ao mesmo tempo e desviou do ataque do Rei Águia Bico Dourado. Ele quase até me enganou. O coração do General End pulou. Naquele instante, Alfeng conseguiu fundir postura do vento fluente perfeitamente com passo transparente de fumaça e desviou do ataque assustador do Rei Águia. A fusão da postura do vento fluente e da passo transparente de fumaça significava que ela era comparável a uma arte marcial sagrada. Obviamente, o olho esquerdo de Zhaofeng também desempenhou um papel enorme devido à sua análise e cálculos. Neste momento, Alfeng sentiu como se seu sangue estivesse pegando fogo e que sua energia mental estava em seu estado de pico. Dentro da dimensão do seu olho esquerdo, o raio de luz verde se estendeu até 2,5 metros. Por que ele subiu em cima do Rei Águia Bico Dourado? Os cultivadores próximos pensaram. Zhaofeng tinha acabado de escapar do ataque, mas agora ele havia pousado em cima do Rei Águia Bico Dourado. Postura do tornado. Palma misteriosa do vento. Uma luz fria brilhou nos olhos de Zhaofeng enquanto uma luz azul celeste apareceu em sua palma que girou cada vez mais rápido e finalmente voou para a cabeça do Rei Águia Bico Dourado. Naquele momento, seu corpo parecia um tornado, irritado e forte. Sua misteriosa palma do vento atingiu a parte onde o Rei Águia havia sido ferido pelo General Eng. A lesão original tornou-se cada vez maior. A cabeça do Rei Águia Bico Dourado partiu em pedaços e a enorme figura caiu no chão. Zhaofeng saltou no ar com o sangue do Rei Águia ainda pingando de sua palma. A ascensão e queda pareciam indicar o vencedor entre Zhaofeng e o Rei Águia. O Rei Águia Bico Dourado foi morto. Quem é o jovem que matou o Rei Águia Bico Dourado? Ondas de tagarelice se espalharam entre os cultivadores que assistiam nas proximidades. Zhaofeng imediatamente se tornou o centro das atenções. Irmãos Alfeng, muito bem. Elinium e o terceiro guarda o elogiaram. O General Eng também se recuperou do choque. Bom trabalho. Você fez um ótimo trabalho matando o Rei Águia Bico Dourado, mas há suspeitas de que você roubou os pontos de batalha devido ao último golpe. Roubando pontos de batalha? Zhaofeng pensou sobre isso e percebeu que ele tinha agido por instinto antes. Naquela época, era melhor trocar um golpe por outro em vez de se esquivar e fugir. Mas aos olhos de outras pessoas, Zhaofeng era um tomador de riscos que não só não fugiu, como tentou ganhar mais pontos de batalha. Não importa o que foi dito, Alfeng ainda desempenhou um papel enorme em matar o Rei Águia Bico Dourado, pois sem suas habilidades de arco e flecha, o Rei Águia Bico Dourado não teria sido atraído para a área de emboscada de qualquer maneira. E a pessoa que matou o Rei Águia Bico Dourado também foi Zhaofeng. O resto dos pássaros é mais fácil de lidar, já que o Rei Águia Bico Dourado está morto. O General Eng sorriu enquanto olhava avaliadoramente para Zhaofeng. Sem a liderança do Rei Águia, o resto dos pássaros no céu eram como areia solta. Quanto aos animais no chão, as baixas entre os humanos só aumentariam com o passar do tempo. Zhaofeng sentou-se de pernas cruzadas nas linhas de trás enquanto se recuperava, enquanto os outros, como ele e nenhum, pensavam que ele tinha se machucado. Mas, Zhaofeng tinha aprendido a técnica de respiração de retorno, o que significava que sua força interior era pelo menos 2 vezes mais espessa do que aqueles do mesmo nível. Postura do vento fluente. Postura do tornado. Palma misteriosa do vento. As imagens desses 3 movimentos apareceram em sua mente. Postura do vento fluente foi mesclada com suas habilidades de velocidade, enquanto a postura tornado foi mesclada com sua habilidade ofensiva de palma. Sem saber, a compreensão de Zhaofeng sobre a postura do tornado havia atingido 70 a 80%.
Era tão bom que, sob ambos as percepções que ele havia obtido da postura do vento fluente e da palma do vento misteriosa, ele também havia entendido 60 a 70% da palma do vento misteriosa, o que também significava que a palma do vento misteriosa de Zhao Feng era bem parecida com a da garota daquele dia. O movimento naquele momento foi a combinação de postura tornado com palma do vento misteriosa. Esse pirralho conseguiu outra morte fácil. Feng Anil olhou para Zhao Feng com um choque nos olhos. Na última missão de matanças, Ao Feng também havia arrebatado os pontos por matar o líder dos bandidos, e dessa vez, ele estava ainda mais louco. Ele havia tirado a matança do Rei Águia Bico Dourado das bocas dos 8º e 9º classificados. Aos olhos de muitas pessoas, os atos de Zhao Feng foram outro exemplo de como ele tomou os pontos de batalha dos outros. Aquele cara matou uma fera mortal de nível máximo. A boca de Beimo se contraiu. Do início da batalha até agora, Beimo estava lutando contra uma besta mortal de nível máximo e ele foi até emboscado pelo Rei Águia Bico Dourado. Sob todas essas lutas, ele ainda não conseguiu matar seu oponente enquanto o novo discípulo, Ao Feng, o fez. O moral das tropas Guanjun aumentou à medida que eles conseguiam repelir a horda de bestas repetidas vezes. Após analisar suas percepções, Ao Feng se levantou novamente. Naquele momento, ele havia alcançado um patamar maior na compreensão da postura tornado e da palma do vento misteriosa. Além disso, seu cultivo havia alcançado os estágios finais do 7º nível. Os olhos de Zhao Feng examinaram as ondas de hordas de feras e ele descobriu que algo estava errado. Algo está errado. Logo ele encontrou a resposta. Os ataques das feras mortais parecem ser organizados. As feras mortais de nível máximo lideram um grande número de feras mortais e selvagens de nível inferior. Zhao Feng viu o que estava errado. Se ele podia ver isso, então o alto nível do Palácio Guanjun também podia ver. Essa horda de bestas poderia ser planejada? Ele Niun, General Eng e os outros estavam todos desconfiados. Na lutas, Ao Feng sacaria seu arco de escadas douradas e lançaria flecha após flecha, derrubando um grande número de bestas mortais de alto nível. De repente, tornou-se uma bela vista. Raios e raios de luz verde brilhante eram enviados da prefeitura e com cada brilho de luz, algumas bestas morriam. O olho esquerdo do deus arqueiro de Zhao Feng foi finalmente aprimorado nesta horda de bestas. Senhor Zhao, você pode se tornar meu mestre? Os arqueiros mais jovens estavam extremamente animados. Zhao Feng não sabia o que dizer e, vendo que as feras no ar não representavam mais nenhuma ameaça, ele saiu da cidade. Dedo estelar. Palma misteriosa do vento. Zhao Feng era como o vento que matava feras sem fazer barulho. Cada ataque dele encontrava falhas em feras mortais e vários cadáveres eram deixados para trás por onde quer que ele fosse. Este jovem é assustador. Ele também é extremamente bom em combate corpo a corpo. Os arqueiros que o observavam exclamaram. Normalmente, se o forte de alguém era arco e flecha, suas habilidades de combate corpo a corpo não eram muito boas. Mas Zhao Feng era um monstro, não apenas suas habilidades de arco e flecha eram boas, suas habilidades de combate corpo a corpo também eram. O potencial de Zhao Feng não é mais fraco que o de Beimo. Mas, infelizmente, ele é apenas um discípulo externo do mestre e não obterá todas as habilidades principais. Ele Niun suspirou e balançou a cabeça. Depois de matar por muito tempo, Zhao Feng sentiu uma aura fria e familiar. Ele abriu o olho esquerdo e descobriu que, a dezenas de quilômetros de distância, uma figura encapuzada estava sentada em cima de um pássaro preto. Sob o capuz, um par de olhos azuis gelo podia ser visto. É ele. O coração de Zhao Feng deu um pulo. A figura era a mesma que ele tinha visto naquele dia dentro da floresta das nuvens celestiais. Nesse exato momento, um rugido aterrorizante soou. A aura do dono do rugido era muitas vezes mais forte que a do Rei Águia Bico Dourado. Aquele rugido fez com que centenas de milhares de bestas tremessem de medo. Neste momento, as bestas mortais de nível máximo enrijeceram-se enquanto admiração e medo apareciam em seus olhos. Os humanos sentiram seus corações saltarem. O que está acontecendo? Zhao Feng sentiu que seu sangue estava tremendo e que o som de batidas vinha novamente de seu olho esquerdo. O que é essa aura que supera as bestas mortais de nível máximo? As vozes de Ele Niun, do terceiro guarda e do general Eng estavam todas ligeiramente trêmulas. Uma aura aterrorizante invadiu a cidade e fez com que centenas de milhares de animais se curvassem como se estivessem vendo seu rei. O uivo penetrante silenciou tanto os humanos quanto as feras, com as últimas até mesmo se ajoelhando no chão como se tivessem visto um rei. Longe, no meio da horda de feras, um caminho foi formado. O que é que coloca medo em bestas mortais de nível máximo? Os cultivadores no topo do muro da cidade se concentraram no caminho. Como Zhao Feng tinha a melhor visão, ele viu uma besta mortal do tipo cachorro preto puro caminhar em direção a eles. O cachorro preto era do tamanho de um lobo, com cerca de 1,5 metros de comprimento, e era pequeno em comparação com as outras bestas. Cachorro? Zhao Feng queria rir, mas não conseguiu.
Cada passo que o cão dava irradiava uma aura assustadora, e quando os olhos de Zhaofeng olharam nos olhos do cão preto como breu, ele sentiu como se estivesse pegando fogo. Poderia ser uma besta mortal de nível Lorde. O General End respirou fundo enquanto o medo passava por seus olhos. Era preciso saber que o General End já estava no auge do 9º posto e era um dos cultivadores mais fortes dali. Besta mortal nível Lorde. Os rostos dos cultivadores ficaram brancos, todos eles sabiam dos rumores sobre bestas mortais de nível Lorde. Bestas mortais eram divididas em nível baixo e alto e eram comparáveis, respectivamente, a artistas marciais e mestres marciais, mas bestas mortais de nível máximo não eram as de classificação mais alta. Acima das feras mortais de nível máximo, havia algumas existências aterrorizantes, bestas mortais nível Lorde. Os rumores dizem que uma besta mortal de nível Lorde pode destruir um país inteiro. No topo do muro da cidade da província de Guanjun, alguns cultivadores estavam morrendo de medo. Sob o sol poente, centenas de milhares de bestas mortais e selvagens se curvaram, encarando o cão preto de nível Lorde enquanto este caminhava lentamente em direção à cidade. Embora a besta mortal de nível Lorde não atacasse, ela olhava friamente para as pessoas e cultivadores como o General Eng e Linium do 9º posto tremeriam. Com essa única varredura, a besta mortal de nível Lorde confirmou quem eram as pessoas mais fortes entre os cultivadores. Pare-o. Passe a informação ao nosso senhor. Algumas figuras prateadas apareceram no topo de uma torre próxima. Número 1, número 2, número 4. Exclamou o terceiro guarda. Neste momento, os 4 primeiros da corporação Guanjun chegaram com o primeiro guarda alcançando meio passo do caminho marcial sagrado. Ele nenhum respirou fundo. A primeira guarda estava a apenas meio passo do caminho marcial sagrado. Vamos! As 3 figuras prateadas pularam e alcançaram a besta mortal de nível Lorde em um instante. Primeiro guarda, segundo guarda, terceiro guarda e quarto guarda. Os 4 mais fortes da corpora Guanjun formaram um semicírculo ao redor da besta mortal de nível Lorde, detendo-a. Cultivadores de 9ª categoria, vão ajudar. O General Eng deu a ordem solenemente. Ele sabia que os 4 guardas sozinhos provavelmente não seriam capazes de conter a besta mortal de nível Lorde que poderia destruir um país inteiro. Logo, mais alguns cultivadores de 9º rank apareceram. No topo do muro da cidade, alguns arqueiros abriram seus arcos. Zhaofeng havia sacado seu arco e o abriu também. O cão preto como breu examinou friamente os humanos no topo do muro da cidade com desdém, como se tivesse emoções. Rede da morte celestial do céu. Os 4 grandes guarda-Guanjun se transformaram em borrões prateados, eles seguravam lâminas curtas e enviaram uma rede de cortes que envolviam a besta mortal de nível Lorde. Esta rede mortal celestial foi realizada por todos os 4 guardas e seu poder superou as artes marciais sagradas normais. Mesmo que Zhaofeng estivesse longe, seu coração pulou. Ele sabia que se caísse nessa rede mortal celestial, ele não seria capaz de encontrar nenhuma falha, mesmo com seu olho esquerdo. Cultivadores normais de 9º nível seriam instantaneamente despedaçados se ficassem presos ali. Por dezenas de anos, ninguém jamais escapou desse movimento dos 4 guardas e hoje, esse movimento mortal caiu sobre a besta mortal de nível Lorde. O cão preto como breu não tinha para onde correr nem se esquivar, pois a rede o cercava em todas as direções. Uma camada de chamas negras apareceu no cão e uma aura aterrorizante varreu o ambiente. A besta mortal de nível Lorde golpeou aleatoriamente com uma pata e imediatamente fez uma luz negra de alguns metros de comprimento aparecer. O simples golpe parecia conter uma profunda arte marcial que havia rasgado outra dimensão. A rede celestial da morte foi destruída. Droga! As armas do segundo e do quarto guarda caíram no chão quebradas enquanto o sangue vazava de suas bocas. As expressões do primeiro e do terceiro guarda empalideceram enquanto seus corpos enrijeciam. De pé no topo da muralha da cidade, o coração de Zhaofeng apertou quando ele viu o golpe da besta mortal de nível Lorde. Porque aos seus olhos, o golpe parecia ser uma arte marcial. Bestas mortais conhecem artes marciais? Talvez fosse apenas Zhaofeng, mas ele sentiu que o movimento da besta mortal de nível Lorde parecia semelhante à palma do vento misteriosa da garota no cânion. A besta mortal de nível Lorde pisou no chão e uma camada de chamas de piche foi lançada em todas as direções enquanto destruía o chão. Desvie! O primeiro guarda exclamou enquanto cortava furiosamente com sua lâmina as chamas negras. Todos os outros guardas fizeram o mesmo. Matança da nuvem celestial. Pedaço da perdição. O General Eng, Elinium e os outros 9º escalões chegaram e protegeram os 4 guardas Guanjun. Mas as chamas negras da besta mortal de nível Lorde eram muito fortes, queimavam a pele antes mesmo que a chama a alcançasse. Um cultivador de 9º rank teve suas roupas incendiadas, então ele rolou no chão tentando achatá-las. Mas não importa o quanto ele tentasse, isso não parava as chamas e em pouco tempo, ele se tornou um cadáver queimado e preto. Não só isso, o terceiro e o quarto guarda também foram manchados pela chama negra. Esqueça-me, corra!
O quarto guarda gritou enquanto investia contra a besta mortal de nível Lorde com seu corpo em chamas. A besta mortal de nível Lorde golpeou com suas garras e destruiu o corpo do quarto guarda. Terceiro guarda. As outras pessoas exclamaram. O terceiro guarda, o supervisor do batalhão dos guardas do céu, também teve chamas negras aparecendo em seu braço. O terceiro guarda cerrou os dentes enquanto cortava o próprio braço. Todos recuem! Gritaram o general Eng e o primeiro guarda. Zhao Feng ficou chocado enquanto estava na muralha da cidade. Naquele momento, ele usou seu arco e disparou algumas flechas, mas todas elas se transformaram em pó antes mesmo de chegarem perto da besta mortal de nível Lorde. Corram! Todos recuem! Os 10 nonos escalões não conseguiram nem bloquear um golpe casual da besta de nível Lorde. A diferença é muito grande. Daimon, Nangonfan e os outros discípulos olharam com medo e se afastaram da besta. A besta mortal de nível Lorde uivou e algumas bestas mortais de nível máximo apareceram atrás dela. Ele está chamando suas tropas para atacar. O coração de Zhao Feng pulou e ele quase conseguiu ver a destruição da cidade da província de Guanjun. A lenda de uma fera mortal de nível Lorde destruindo um país era apenas uma lenda. Mas isso aconteceria no País das Nuvens? Quando os cultivadores estavam desesperados, o som do vento veio de trás. Que bastardo ousa entrar no meu território? Uma voz profunda soou do ar. Uma luz prateada brilhou no ar. Isso é. O olho esquerdo de Zhao Feng conseguiu captar a imagem de um homem de meia-idade vestindo vestes prateadas e douradas voando pelo ar como um deus. Em apenas um instante, o homem se moveu 200 metros. Voar? Os humanos podem realmente voar. Zhao Feng reconheceu aquela pessoa, Lorde Guanjun. Um homem de meia-idade, vestido de dourado e prateado, parou no ar em frente à besta mortal. Execução da ilusão ondulante. Lorde Guanjun acenou com as mãos quando uma luz prateada apareceu. Instantaneamente, um som tão alto quanto um trovão surgiu e a luz prateada de 8 metros de comprimento avançou pesadamente em direção ao local onde a besta mortal de nível Lorde estava. A cautela apareceu nos olhos do cão preto enquanto ele passava sua pata de chama negra na luz prateada. O vento caótico explodiu tudo em um raio de 20 metros e deixou um buraco profundo onde as forças colidiram. Ao mesmo tempo, as bestas mortais do pico próximo uivaram de medo e agonia enquanto eram transformadas em pó. Lorde Guanjun. Meu senhor! Um número ilimitado de gritos veio da muralha da cidade. Yen, General Eng, terceiro guarda e as outras nonas posição se soltaram. Todos olharam para aquele homem de meia-idade vestido de prata dourada com excitação, admiração e respeito. O homem parecia um deus, com um brilho prateado ao redor dele enquanto ele colidia com a besta mortal de nível Lorde em um piscar de olhos. A energia restante matou instantaneamente as feras mortais de nível máximo próximas, chocando a todos. Cortes de sangue apareceram no cão preto enquanto ele olhava para Lorde Guanjun com cautela. Bom. Lorde Guanjun matará a besta mortal de nível Lorde. As expressões de desespero dos cultivadores humanos se transformaram em alegria e expectativas. Aos olhos deles, Lorde Guanjun era um deus que poderia derrotar qualquer um no mundo. Zhao Feng soltou um suspiro enquanto estava no topo do muro da cidade. Naquele momento, ele tinha feito os preparativos para correr se tudo piorasse e seu olho esquerdo tinha analisado o melhor caminho a tomar. Neste momento, o olho esquerdo de Zhao Feng examinou Lorde Guanjun e a besta mortal de nível Lorde. Sem dúvida, o poder deles havia ultrapassado os 9 níveis do caminho marcial e entrado no caminho marcial sagrado. O Lorde Guanjun desceu do ar e enviou uma onda de ar em direção aos seus arredores. O Lorde Guanjun ultrapassou os 9 níveis do caminho marcial e, usando seu poder, ele pode usar o vento para ajudá-lo a voar momentaneamente. Zhao Feng concluiu. Voar, esse era o sonho de qualquer pessoa. Embora os cultivadores do caminho marcial sagrado não pudessem voar, o poder ainda fazia aqueles do nono posto olharem para eles com admiração. Bastardo. Este é o mundo dos humanos, volte para a floresta das nuvens celestiais. Lorde Guanjun ficou orgulhosamente no chão e ordenou. Sob a pressão de seu caminho marcial sagrado, as centenas de milhares de bestas tremeram de medo. Se a besta mortal de nível Lorde não estivesse lá, elas já teriam fugido. Zhao Feng sentiu algum tipo de pressão e chiados de calor vindos de seu olho esquerdo e foi liberado por todo o seu corpo. Isso fez a luz dentro da dimensão de seu olho esquerdo aumentar. Essa mudança fez o coração de Zhao Feng bater mais rápido. Desde que ele se fundiu com esse olho, Zhao Feng sentiu um potencial ilimitado uma e outra vez. Nesse momento, seu cultivo estava aumentando sob a pressão externa. Agora, Zhao Feng sentia que seu potencial futuro havia cedido o corpo meio espiritual. Enquanto ele pensava, a batalha começou lá embaixo. A besta mortal de nível Lorde acenou com sua garra e, como um relâmpago negro cruzando o céu, uma explosão de poder destruiu tudo em um raio de 30 metros. Só o dano causado fez a cabeça de Zhao Feng formigar.
Se eles deixassem a besta mortal entrar na cidade da província de Guanjun, o resultado seria impensável. Execução ondulante das 10 cruzes. O braço do Lorde Guanjun assumiu uma cor prateada e, num instante, um clarão brilhante atravessou o ar, destruindo o ataque das bestas mortal nível Lorde. O chão tremeu enquanto a poeira cobria o ar. No instante seguinte, as duas figuras desapareceram. Lorde Guanjun e a besta mortal de nível Lorde trocaram golpes rapidamente, e a energia restante sozinha matou imediatamente os pássaros próximos. As duas figuras eram pequenas comparadas às outras bestas mortais, mas a aura que elas irradiavam fez as outras bestas tremerem de medo. Os cultivadores na muralha da cidade prenderam a respiração enquanto observavam, embora não conseguissem nem entender o que estava acontecendo. Apenas Zhao Feng conseguia ver claramente com seu olho esquerdo. Força, velocidade, dano. Como é possível um humano atingir tal nível? Zhao Feng respirou fundo e, como viu com mais clareza, entendeu o quão fortes eram os cultivadores do caminho marcial sagrado. Cultivadores do caminho marcial sagrado podiam decidir o destino de um país nos 13 países das nuvens celestiais, portanto até mesmo o rei seria respeitoso com um deles. O Lorde Guanjun era um deles, ele tinha poder absoluto no país das nuvens celestiais. Quando alguém alcançava o caminho marcial sagrado, o tempo para uma batalha se tornava muito curto, mas o número de movimentos trocados aumentava significativamente. Em meio aos estrondos, a besta mortal de nível Lorde rosnou de dor e as chamas negras diminuíram enquanto a luz prateada do Lorde Guanjun se tornou mais brilhante. O Lorde Guanjun está quase ileso, e embora ambos estejam no mesmo reino, ele tem melhor técnica e habilidade. Zhao Feng olhou para as duas figuras. Medo e cautela apareceram nos olhos da besta mortal enquanto ela recuava rapidamente. Suas ações fizeram com que centenas de milhares de bestas atrás se transformassem em caos. Escapar? Lorde Guanjun riu friamente e acenou com o braço no ar. Ao fazê-lo, uma luz de 8 metros de comprimento voou na besta mortal de nível Lorde, deixando para trás um corte que ia até o osso. Duas figuras serpenteavam em meio à horda de bestas. Esses bastardos estão recuando, todos ataquem. Os animais têm materiais finos, que podemos vender por ouro. Os cultivadores da cidade da província de Guanjun comemoraram enquanto saíam da cidade. Nangonfans, Alfengues, Zhao Fei e Feng Aniu, nós os seguiremos e assistiremos como o mestre mata uma fera mortal de nível Lorde. King Yanshan disse animadamente. Do outro lado, Beimo já havia seguido o Lorde Guanjun. Tropas, avancem. O general Eng deu a ordem para que as tropas e cultivadores atacassem a horda de bestas em fuga. Ok. Zhao Feng assentiu e foi com os outros discípulos em direção ao mestre. Zhao Feng estava muito interessado em como os cultivadores do caminho marcial sagrado lutavam. Seu olho esquerdo podia ver o cenário do Lorde Guanjun e a besta mortal de nível Lorde lutando. Depois de perseguir por dezenas de quilômetros, Lorde Guanjun e a besta mortal de nível Lorde pararam perto de uma floresta. A besta de nível Lorde estava cheia de ferimentos e pingava sangue enquanto se ajoelhava no chão, incapaz de se mover. O corpo do Lorde Guanjun enrijeceu e ele não se moveu. Qual é a situação? Zhao Feng estava um pouco curioso. Neste momento, Beimon, que estava a 8 metros de distância, não conseguia ver o que estava acontecendo claramente. Mas Zhao Feng, que estava a dezenas de metros de distância, viu a situação. A besta mortal de nível Lorde não estava ajoelhada por causa do Lorde Guanjun, porque sua parte traseira estava voltada para o último. Quem está aí? O Lorde Guanjun estava extremamente solene ao liberar uma força mental aterrorizante. Há um cultivador UEFA na cidade da província de Guanjun. Uma figura encapuzada sentou-se em cima de um pássaro preto. Sob o capuz, um par de olhos frios como gelo encarava Lorde Guanjun enquanto ria. É ele. O coração de Zhao Feng tremeu quando ele viu essa cena a dezenas de quilômetros de distância. Ele tinha visto essa pessoa naquele dia durante a missão dos bandidos e Zhao Feng teve a sensação de que essa horda de bestas tinha conexões com ele. Por que você está controlando as hordas de bestas para atacar a cidade e as vilas humanas? Você não tem medo do pacto dos 13 condados? Lorde Guanjun gritou enquanto a luz brilhava em seus olhos. O pássaro preto no céu bateu suas asas e um vento preto girou em sua direção. A expressão do Lorde Guanjun mudou imediatamente enquanto ele recuava dezenas de metros. Instantaneamente, o lugar onde ele estava originalmente se dissolveu e o cão preto de nível Lorde uivou tristemente enquanto morria. Zhao Feng não conseguiu evitar respirar fundo ao ver essa cena. O pássaro preto sob a figura encapuzada era pelo menos 2 vezes mais forte que o cachorro preto. Obviamente, ele só conseguia ver a situação e não o que eles estavam dizendo. Enquanto trocavam palavras, a expressão do Lorde Guanjun ficava cada vez mais sombria. A brincadeira de hoje termina aqui. Por fim, a figura encapuzada com olhos azuis frios como gelo examinou Beimon, que quase o alcançou e desapareceu no céu. Quando Beimon chegou, a misteriosa figura encapuzada e o pássaro preto se transformaram em um ponto preto que se fundiu com o céu. Mestre, o que aconteceu?
Quem era ele? Beimo perguntou curiosamente enquanto olhava para onde a figura encapuzada desapareceu. Lord Guanjun ficou em silêncio por um tempo antes de soltar um suspiro. O perigo aparece para os 13 países da Floresta das Nuvens Celestiais. Mas esta também é uma chance para você. Ao dizer isso, ele olhou com expectativa para os discípulos atrás dele. Uma chance? Zhao Feng, Qing Yanshan, Feng Yanil e Zhao Yufei chegaram. Fim dos capítulos do 93 ao 95. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!